Naquela manhã abafada, o sol nascia com uma força que parecia vir do próprio chão. A poeira da estrada se erguia em redemoinhos lentos, como se o vento também estivesse cansado de tanto carregar histórias antigas. Irene vinha caminhando com um pedaço de papel amassado nas mãos. Era o recibo de um terreno que ela havia comprado numa pressa que agora lhe parecia tola. Tudo tinha acontecido tão rápido que ela mesma mal entendia como aquele pedaço de terra tinha vindo parar em seu nome. Desde que o marido havia morrido, a vida de Irene se tornara uma sequência de dias iguais. A casa pequena no fim do vilarejo parecia grande demais para o silêncio que morava lá dentro. Os vizinhos diziam que ela era forte, mas ela sabia que aquilo não era força. Era apenas o costume de seguir respirando, mesmo quando o ar parecia pesado demais. A compra do terreno havia sido um impulso. Ela queria começar de novo, talvez construir uma casa menor, plantar algumas flores, ocupar o tempo com algo que lhe desse motivo para levantar da cama. Quando o corretor apareceu oferecendo um pedaço de terra barato, ela nem pensou duas vezes. Só depois, ao receber a escritura, percebeu que o endereço soava familiar. A estrada que levava até o terreno era de terra vermelha e margeada por eucaliptos. Irene andava devagar, observando as folhas se movendo ao vento e o som distante de um riacho. Havia algo naquele caminho que despertava lembranças. Quando o portão enferrujado apareceu no fim da trilha, ela sentiu um aperto no peito. O terreno era simples, com o mato alto cobrindo parte das cercas e algumas pedras espalhadas aqui e ali. No centro, uma cruz de madeira desgastada chamava a atenção. Irene se aproximou lentamente. As letras já apagadas pela chuva e pelo tempo ainda deixavam ver um nome gravado de forma torta. Ela precisou se abaixar para enxergar melhor. O nome era o mesmo do marido, Joaquim. O coração dela acelerou como se tentasse fugir do corpo. Ela recuou alguns passos, olhou em volta, tentando entender. Seria coincidência? Não podia ser. Aquele nome estava ali, cravado no chão, diante de seus olhos. Por um instante, o som dos grilos e do vento parou. O mundo parecia suspenso, como se esperasse sua reação. Irene tentou respirar fundo, mas o ar vinha curto. A lembrança do enterro veio com força. O cemitério da cidade, as flores murchas, o caixão descendo devagar. Então por que o nome dele estava ali? Por que justo naquele terreno que agora estava em seu nome? Ela sentou-se numa pedra próxima e ficou olhando para a cruz. As mãos tremiam, mas a mente parecia distante. Lembrou-se de quando Joaquim dizia que aquele pedaço de terra tinha um valor especial. Era o lugar onde ele e o pai costumavam caçar nos fins de semana. Ele sempre falava com carinho daquele sítio, mas ela nunca soubera onde ficava exatamente. Depois que ele morreu, os papéis da herança se perderam entre documentos antigos. Irene nunca teve coragem de revirar tudo. Agora, diante daquela cruz, tudo começava a fazer sentido. O terreno que comprara por engano talvez não fosse um erro do destino, mas um chamado do passado. O sol já estava alto quando ela decidiu entrar mais fundo no terreno. Cada passo levantava o cheiro forte da terra quente. O canto das cigarras aumentava, misturando-se ao zumbido das abelhas. Havia uma árvore grande no fundo, um ipê antigo, que lançava sombra sobre um pedaço do chão. Perto das raízes, o solo parecia ter sido remexido há pouco tempo. Irene se aproximou com cautela. O chão ali era mais escuro, como se guardasse segredos que o tempo ainda não quis revelar. Um pedaço de madeira quebrada estava meio enterrado, com uma ponta de ferro enferrujado ao lado. A curiosidade falava mais alto do que o medo. Ela se ajoelhou e começou a limpar a terra com as mãos, sentindo o calor e a umidade se misturarem aos dedos. De repente, algo brilhou sob a camada de barro. Era um pequeno medalhão dourado. Irene o pegou e limpou com a barra do vestido. Dentro, havia uma foto antiga de um casal sorrindo. Era ela e Joaquim, ainda jovens, no dia em que haviam comprado a primeira casa juntos. O impacto foi tão grande que ela precisou apoiar as mãos no chão para não cair. O medalhão havia desaparecido há anos, no mesmo período em que o marido falecera. Nenhum parente sabia onde estava. Agora ele reaparecia ali, naquele lugar esquecido. Irene olhou para o céu e sentiu uma mistura de medo e saudade. Aquilo não podia ser coincidência. O destino tinha colocado aquele terreno em suas mãos por algum motivo.
Talvez fosse um acerto de contas entre o passado e o presente. Enquanto caminhava de volta para casa, a cabeça fervilhava de perguntas. Quem havia enterrado o marido ali? Teria o corpo sido mudado sem ela saber? Ou aquele era outro Joaquim, alguém com o mesmo nome? A dúvida a consumia, e cada lembrança parecia se misturar ao som dos passos na estrada. Ao chegar, sentou-se na varanda e ficou observando o entardecer. O céu se pintava de tons alaranjados, e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Irene segurava o medalhão com força, como se aquilo pudesse lhe dar respostas. Sabia que não conseguiria dormir enquanto não entendesse o que estava acontecendo. Naquela noite, o som dos grilos parecia mais alto do que o normal. Cada barulho da madeira rangendo fazia o coração dela disparar. As horas passavam lentas, e o pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. O nome na cruz, o medalhão enterrado, o terreno em seu nome. Pela manhã, decidiu voltar lá. Pegou uma enxada antiga, colocou um lenço na cabeça e seguiu o mesmo caminho. O sol ainda nascia, lançando uma luz dourada sobre as folhas. Quando chegou ao terreno, o ar estava parado, e até os pássaros pareciam calados. Irene respirou fundo e começou a cavar perto da cruz. A cada pá de terra removida, o peso no peito aumentava. Depois de alguns minutos, a enxada bateu em algo duro. O som metálico ecoou pelo espaço vazio. Irene ajoelhou-se e limpou o local com as mãos. Um pedaço de madeira apareceu sob a terra. Continuou cavando até ver que era uma tampa, talvez de um caixote antigo. O coração batia rápido. Com esforço, ela levantou a tampa. Dentro havia um saco de tecido velho e úmido. Quando o abriu, encontrou papéis amarelados e uma fotografia. A imagem mostrava Joaquim em frente a uma construção de madeira, o mesmo terreno onde ela estava agora. Atrás da foto, havia uma frase escrita à mão: "Se algo me acontecer, é aqui que quero descansar." As pernas de Irene enfraqueceram. Ela se sentou no chão, segurando a foto com as mãos sujas de terra. As lágrimas vinham silenciosas, misturadas com o suor e a poeira. Ele havia escolhido aquele lugar como seu descanso final, e ninguém havia contado isso a ela. Olhando em volta, Irene percebeu que o terreno não era um erro. Era o reencontro que o tempo havia preparado. Aquilo que ela comprara por engano era, na verdade, o último pedido do homem que amara. Ela ficou ali por horas, observando a cruz balançar levemente com o vento. O medo deu lugar à serenidade. De alguma forma, sentia que o marido queria que ela descobrisse aquilo. Talvez fosse a maneira dele dizer que ainda estava por perto, que aquele amor não tinha sido enterrado com o corpo. Quando o sol começou a se pôr, Irene decidiu que voltaria no dia seguinte com flores novas, não para lamentar, mas para agradecer. O destino, com todos os seus mistérios, havia conduzido seus passos de volta ao lugar onde tudo começou. E naquela terra silenciosa, onde o vento contava histórias antigas, Irene percebeu que talvez o amor não precise de presença para continuar existindo. Às vezes ele apenas muda de forma e encontra um jeito de permanecer. O dia seguinte amanheceu nublado, e o céu trazia um tom acinzentado que deixava o ar mais pesado do que de costume. Irene acordou antes do primeiro canto do galo. Não conseguiu pregar os olhos a noite toda. O pensamento rodava sem descanso entre lembranças, perguntas e um sentimento que ela não sabia nomear. O terreno, a cruz, o medalhão, a fotografia, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça que o tempo tinha guardado só para ela montar naquele momento da vida. Enquanto passava um pano no rosto e prendia o cabelo, sentiu o cheiro do café vindo da cozinha. Era hábito antigo, desses que o corpo faz por conta própria, mas o gosto parecia outro. Havia um silêncio diferente dentro da casa, como se ela já soubesse que aquele dia traria respostas que poderiam mudar tudo. Colocou o chapéu de palha que usava quando ia à feira, pegou a bolsa com os papéis da compra e seguiu pela estrada de terra. Ao se aproximar do terreno, notou que a porteira estava entreaberta. Tinha certeza de que havia deixado trancada no dia anterior. O coração bateu mais forte. Entrou devagar, olhando em volta. O mato balançava com o vento, mas não havia ninguém à vista. Mesmo assim, sentia que não estava sozinha. Andou até a cruz e percebeu marcas novas na terra, como se alguém tivesse estado ali durante a noite. Irene se ajoelhou e tocou o solo. Estava úmido, como se tivesse sido revolvido recentemente. O medo se misturava à curiosidade. Havia pegadas pequenas, possivelmente de criança. O que uma criança estaria fazendo naquele lugar? A mente começou a criar possibilidades, mas logo ela ouviu o som de passos leves. Virou-se e viu uma menina parada a poucos metros,
segurando uma boneca de pano. A criança parecia ter uns 8 anos, cabelos escuros e pés descalços cobertos de poeira. Observava Irene com um olhar curioso, sem medo. A voz dela saiu mansa, mas firme. A senhora é quem comprou o terreno? Irene assentiu, surpresa. A menina sorriu de leve e disse que costumava brincar ali. Minha avó dizia que esse pedaço de terra é sagrado, que um homem bom descansava aqui. Aquelas palavras soaram como um eco dentro da mente de Irene. Um homem bom. Ninguém além de Joaquim cabia naquela descrição. Quis perguntar mais, mas a menina se afastou correndo antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O vento levantou o pó e levou o som dos passos. Irene ficou ali parada, sentindo que havia algo maior se desenrolando, algo que ia além do simples acaso. De volta à cidade, ela procurou o cartório. Precisava entender a origem daquela venda. O funcionário folheou documentos e confirmou que o terreno estava registrado em nome de uma tal de Teresa Gomes, viúva de um antigo fazendeiro da região. Irene reconheceu o sobrenome. Teresa fora madrinha de casamento dela e de Joaquim, mas havia morrido há mais de 10 anos. Como o nome dela ainda aparecia em documentos recentes, o atendente explicou que o registro havia sido atualizado por um homem que se apresentou como parente distante de Teresa. O nome dele era Cláudio, o mesmo Cláudio que havia trabalhado na fazenda de Joaquim. Irene sentiu o estômago revirar. Cláudio era um homem de fala mansa, mas todos sabiam que vivia se metendo em negócios escuros. Se ele tinha relação com o terreno, havia algo errado. Pegou cópias dos papéis e foi direto à casa de Dona Eulália, uma vizinha antiga que conhecia as histórias de todo mundo. Sentaram-se na varanda e Irene contou tudo. Dona Eulália ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando ela terminou, a vizinha soltou um suspiro demorado e disse que Cláudio sempre rondava aquele terreno, dizendo que valia mais do que parecia. Ele dizia que tinha coisa enterrada ali, Irene. Não sei se era dinheiro, joia ou segredo, mas jurava que aquele chão escondia fortuna, contou Eulália, apertando o terço nas mãos. Irene ficou sem fala. O terreno que ela comprara por engano poderia esconder muito mais do que lembranças do marido. Poderia guardar o motivo da morte dele. Naquela noite, a cabeça de Irene não descansou. Ficava repetindo as palavras de Eulália. Fortuna, segredo, Cláudio. Tudo parecia ligado. Decidiu que no dia seguinte voltaria ao terreno, mas não para lamentar. Iria investigar o que havia ali. Preparou uma lanterna, uma pá e uma velha caixa de madeira para guardar o que encontrasse. Antes de sair, olhou a foto de Joaquim sobre o aparador e disse em voz baixa que voltaria para trazê-lo paz. A madrugada mal clareava quando Irene chegou ao terreno. O frio cortava o ar e uma névoa cobria o chão. Começou a cavar novamente perto da árvore do ipê, no mesmo lugar onde havia achado o medalhão. A cada camada de terra, o cheiro de umidade aumentava. De repente, algo diferente surgiu. Um tecido grosso e escuro como se fosse parte de um saco antigo. Puxou com cuidado e o peso do objeto quase a fez cair. Dentro havia uma caixa de ferro pequena, enferrujada, mas trancada. Tentou abrir com uma pedra e a tampa cedeu com um estalo. Lá dentro, havia maços de dinheiro antigo, papéis carcomidos e uma carta. Irene segurou o envelope com as mãos tremendo. O papel estava amarelado e manchado, mas a letra era inconfundível. Era de Joaquim. As palavras, escritas com esforço, diziam que ele havia descoberto algo sobre Cláudio, um desvio de dinheiro e documentos falsos na venda das terras da fazenda. Ele prometia entregar as provas à justiça, mas temia não ter tempo. No fim, havia uma frase que fez o coração de Irene parar. Se eu não voltar, procure no terreno. Tudo o que vivi está guardado lá. As lágrimas vieram sem aviso. Ela entendeu, enfim, que a morte de Joaquim talvez não tivesse sido um acidente como diziam. O terreno era mais do que um local de descanso. Era o cofre do segredo que custara a vida do marido. A mão dela apertou a carta contra o peito, e a dor se misturou à raiva. Cláudio havia vendido o terreno para se livrar das provas, e ela, sem saber, havia comprado o passado que ele queria apagar. O vento soprou forte, levantando as folhas do chão. Irene ergueu o rosto e olhou para a cruz. A decisão nasceu ali, no mesmo instante. Ela não deixaria aquilo escondido. Joaquim merecia justiça, e ela faria tudo para consegui-la. Guardou a carta e o dinheiro na bolsa e voltou pela estrada com passos firmes. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito. No meio do caminho, encontrou novamente a menina da boneca. Ela sorriu, como se já soubesse de tudo. Ele está em paz agora, Dona Irene, disse, antes de desaparecer entre as árvores. O coração da viúva bateu apertado. Não perguntou como a menina sabia seu nome. Apenas seguiu com o olhar firme e o peso do passado nas mãos. Enquanto o sol subia devagar no horizonte,
Irene sabia que aquela história estava só começando. O terreno guardava segredos, mas também respostas. E agora, mais do que nunca, ela estava pronta para escutá-los. De que cidade e estado você está assistindo essa história? Escreve aí nos comentários. O sol mal havia nascido quando Irene chegou à praça principal do vilarejo. As pessoas já se movimentavam devagar, abrindo as portas das lojas e varrendo as calçadas. Ela caminhava com passo decidido, segurando a bolsa onde guardava a carta e os papéis que havia encontrado. Cada batida do coração parecia um tambor marcando o início de algo que ela não poderia mais evitar. Aquele segredo não podia continuar enterrado. Foi direto à delegacia, uma casa pequena de janelas azuis descascadas. O delegado, um homem de meia-idade chamado Almeida, era conhecido por sua calma e por evitar confusão. Quando Irene mostrou a carta, ele a leu em silêncio, franzindo o senho. Depois de alguns minutos, soltou um suspiro e disse que se lembrava do caso de Joaquim, mas que na época tudo indicava um acidente. A viúva insistiu que havia mais. Contou sobre o terreno, sobre Cláudio e sobre o dinheiro encontrado. Almeida pediu que ela deixasse os papéis com ele para análise. Prometeu investigar, mas seu olhar deixava claro que não queria se envolver demais. Irene saiu de lá com o peito apertado. Sentia que ninguém queria mexer com o passado. O nome de Cláudio ainda tinha peso na região, principalmente entre os que dependiam dele para trabalho. Mesmo assim, ela não recuaria. Foi até a igreja, onde o padre Miguel, um homem bondoso e de voz serena, costumava ouvi-la desde os tempos de casada. Encontrou-o varrendo a entrada do templo. Quando contou o que havia descoberto, ele parou, apoiou as mãos no cabo da vassoura e olhou para ela com atenção. Filha, há coisas que Deus revela no tempo certo. Talvez agora seja o momento de trazer à luz ao que ficou escondido, disse o padre, com um olhar que misturava fé e prudência. Ele pediu para ver a carta e leu em silêncio, depois devolveu com cuidado. Guarde isso bem. Se for verdade o que está escrito aqui, há gente poderosa que pode tentar calar essa história. As palavras dele ecoaram em Irene. Guardou a carta de volta na bolsa e agradeceu. Naquele instante, a coragem dela se transformou em missão. Não era mais apenas sobre o marido, era sobre limpar o nome dele, sobre mostrar que a vida de Joaquim tinha valor. Saiu da igreja com a cabeça erguida, mas logo percebeu olhares curiosos sobre ela. A notícia da carta parecia já ter se espalhado. Na mercearia, ouviu cochichos. Duas mulheres falavam baixo, dizendo que Irene estava mexendo com coisa perigosa. Um homem velho, sentado à sombra, comentou que Cláudio não gostava de ser acusado. Aquilo a fez entender que estava mexendo num ninho de cobras. Mas o medo já não mandava nela. A dor havia virado força. À tarde foi até a casa de Cláudio. Ficava nos arredores do vilarejo, cercada por um muro alto e portão de ferro. Tocou a campainha e esperou. Quando ele apareceu, parecia surpreso. O rosto marcado pelo tempo e o sorriso falso não enganavam ninguém. Ora, se não é a viúva de Joaquim, o que devo à visita? Perguntou, cruzando os braços. Irene respirou fundo e encarou o homem nos olhos. Comprei o terreno que era seu, Cláudio. Achei algo lá, coisas que pertenciam ao meu marido. Ele franziu o senho, tentando parecer calmo. Seu marido? Aquilo foi há tantos anos, Irene. Por que remexer nisso agora? Porque encontrei uma carta dele. E nela ele dizia que sabia o que você fez. O sorriso sumiu. Cláudio ficou pálido por um instante, depois recuperou a postura. Cuidado com o que diz, mulher. Essas palavras podem te trazer problema. Os problemas começaram quando você mentiu sobre a morte dele. Respondeu, firme. Por um momento, o silêncio tomou conta. O som do vento balançando as folhas foi o único ruído entre os dois. Cláudio aproximou-se devagar e falou com voz baixa. Algumas verdades deviam continuar enterradas, Irene, para sua própria segurança. Ela não respondeu. Apenas se virou e saiu, sentindo o olhar dele queimar suas costas. Sabia que aquele homem não ficaria quieto. Nos dias seguintes, notou que pessoas estranhas começaram a aparecer perto de casa. Homens que fingiam consertar coisas, mas observavam demais. A vizinhança começou a evitá-la. Até Dona Eulália dizia para ela tomar cuidado, mas Irene não recuou. Foi até a cidade vizinha buscar ajuda com um advogado antigo amigo da família, chamado Dr. Ribeiro. Mostrou a carta e contou toda a história. Ele ouviu com atenção e prometeu agir com discrição. Enquanto aguardava respostas, Irene voltou ao terreno. Era o único lugar onde sentia paz. Levou flores novas e colocou ao pé da cruz. Sentou-se sob o ipê e olhou para o horizonte.
O som do vento, o cheiro da terra, o canto dos pássaros, tudo parecia sussurrar lembranças. Ela falou em voz baixa, como se Joaquim pudesse ouvi-la. Eu prometo que não vou deixar que te apaguem da história. De repente ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu novamente a menina da boneca. Mas dessa vez ela parecia diferente. O olhar mais triste, o corpo coberto por uma blusa larga. Ele tá bravo, dona Irene. Disse para a senhora não ter medo. Disse que a verdade logo aparece. Antes que Irene pudesse responder, a menina correu para o mato e sumiu. O ar ficou frio, e um arrepio percorreu a pele da viúva. Será que era imaginação? Ou um sinal de que Joaquim estava mesmo por perto de alguma forma? Ao cair da noite, quando voltou para casa, encontrou a porta entreaberta. O coração disparou, entrou devagar, ligou a lamparina e viu que as gavetas estavam reviradas. A carta havia desaparecido. O medo tentou dominar, mas Irene respirou fundo e disse em voz firme: se roubaram o papel, não roubaram a verdade. Eu ainda lembro cada palavra. Nos dias seguintes, o clima na vila mudou. As pessoas a cumprimentavam de longe, algumas com compaixão, outras com desconfiança. Mas Irene não se deixava abater. Sabia que a verdade custava caro. Foi à igreja e acendeu uma vela. O padre Miguel se aproximou e disse que soubera do ocorrido. Filha, quando a escuridão se levanta, é porque a luz está prestes a romper. Essas palavras acalmaram o coração dela. Sentiu que não estava sozinha. Enquanto voltava pela estrada, o som do sino da igreja marcava o fim do dia. Irene sabia que a batalha estava longe de acabar, mas também entendia que a justiça nem sempre vinha dos tribunais. Às vezes, ela nascia do coração de quem decide não se calar. O amanhecer seguinte trouxe um vento frio que varria as folhas secas da estrada. Irene acordou cedo, mas o corpo pesava como se tivesse carregado o mundo nas costas. A casa estava diferente, mais quieta do que o costume. Ela olhou em volta, tentando entender se o medo vinha de dentro ou do lado de fora. A carta sumira, e junto com ela a sensação de segurança. Ainda assim havia algo em seu olhar que não existia antes. A decisão de seguir até o fim, custasse o que custasse. Tomou um gole de café amargo, calçou as sandálias e saiu. O céu começava a clarear, e o som dos galos se misturava ao canto distante das rolinhas. A cada passo, lembrava das palavras da menina. A verdade logo aparece. Essas frases ecoavam como uma promessa, e ela se agarrou a elas para não ceder ao medo. Quando chegou à feira, notou que os olhares se desviavam. As pessoas cochichavam, algumas cruzavam os braços, outras apenas observavam em silêncio. Foi Dona Eulália quem se aproximou primeiro com o semblante aflito. Irene, minha filha, ouvi dizer que mexeram na sua casa. Cuidado, viu? Dizem que Cláudio não gostou nada de saber que você foi até a polícia. Irene respondeu com voz firme, mas calma. Ele pode ter poder, mas eu tenho algo que ele nunca vai ter, a verdade. Dona Eulália segurou a mão dela com força. Às vezes a verdade é pesada demais para quem carrega sozinha. Então é por isso que Deus me fez forte, Eulália, para eu aguentar. Enquanto conversavam, um homem de chapéu passou por elas e parou um instante para escutar. O rosto era estranho, mas o olhar era atento. Minutos depois ele se aproximou e perguntou se ela era a viúva de Joaquim. Irene confirmou, desconfiada. O homem se apresentou como Bento, antigo empregado da fazenda onde Joaquim trabalhava antes de morrer. Disse que ouvira falar do caso e que talvez pudesse ajudar. Eu sei de coisa que ficou escondida, dona Irene. Joaquim não morreu como disseram. Naquele dia, ele foi chamado para um encontro no terreno, e o Cláudio estava lá. O sangue de Irene gelou. Você viu isso? Bento coçou a barba rala e respondeu em voz baixa. Eu vi de longe. Tava escuro, mas reconheci os dois. Depois nunca mais vi o patrão. No outro dia disseram que ele tinha caído do cavalo e batido a cabeça, mas o corpo já estava na cova quando cheguei. Irene levou as mãos à boca. O coração batia descompassado. Bento parecia sincero. Ele entregou um papel dobrado. Guarde isso. Achei entre as coisas dele na fazenda. Não tive coragem de entregar antes. Tinha medo. Ao abrir o papel, ela encontrou um bilhete escrito à mão, com a caligrafia de Joaquim. Se eu não voltar, confie apenas em Bento. A confirmação veio como um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Joaquim sabia que algo estava errado. Irene agradeceu com os olhos marejados e pediu que Bento a encontrasse no terreno à noite para que pudessem procurar mais pistas juntos. Ele hesitou, mas concordou. Durante o resto do dia, Irene sentiu o tempo se arrastar. O vento parecia mais forte e o céu começou a escurecer cedo. Por volta das 6 da tarde, ela saiu levando uma lamparina e a mesma pá que usara antes. O caminho até o terreno parecia mais longo do que nunca. A cada passo, o som da natureza era quebrado por estalos de galhos secos. Quando chegou,
Bento já estava lá, com uma expressão tensa. Tem gente vigiando. Vi 2 homens lá na estrada, disse ele. Se estão vigiando é porque tem medo do que a gente pode encontrar, respondeu Irene. Começaram a escavar ao lado do IP, num ponto onde o solo parecia levemente afundado. O ar estava úmido, e o som das cigarras soava distante. Depois de alguns minutos, Bento encontrou algo duro e chamou Irene. Era uma caixa de madeira envolta em lona velha. Dentro, havia mais papéis, alguns com selos de fazendas antigas e recibos de venda de terras, todos com o nome de Cláudio. Bento olhou para ela surpreso. Isso aqui é prova de desvio, dona Irene. Ele roubava as terras dos empregados, forjava assinaturas e depois vendia para os coronéis da região. Irene guardou tudo dentro de uma sacola. Agora ele não vai poder dizer que é mentira. De repente, um barulho de galhos partindo ecoou. Os 2 se viraram. Uma lanterna forte brilhou entre as árvores. Vozes grossas se aproximavam. Bento apagou a lamparina e fez sinal de silêncio. 2 figuras surgiram no escuro, conversando baixo. O patrão disse para garantir que ela não volte mais aqui. O coração de Irene disparou. Segurou a respiração enquanto as vozes passavam perto. Os homens andaram pelo terreno, olharam ao redor e depois foram embora. Quando o silêncio voltou, Bento sussurrou. A senhora precisa sair daqui agora. Amanhã cedo. Leve esses papéis para a cidade. Eu dou um jeito de avisar o delegado. Irene assentiu e seguiu de volta com o coração acelerado. A estrada parecia mais longa e o vento mais frio. A cada ruído, ela olhava para trás. Quando finalmente chegou em casa, o corpo tremia, mas a mente estava firme. Trancou portas e janelas, escondeu os documentos dentro de uma lata e colocou sob as tábuas do assoalho. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficava olhando o teto, ouvindo o barulho do vento batendo nas frestas. Pensava em Joaquim, em tudo que ele suportou para tentar fazer o certo. Pensava também em como o tempo é capaz de esconder pecados debaixo da poeira dos anos, até que alguém com coragem decida limpar. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, bateu à porta dela. Era o padre Miguel. Ele trazia o semblante preocupado. Irene, vieram me procurar ontem à noite. Disseram que você anda mexendo em coisa perigosa. Fica na minha casa por uns dias, filha. Lá é mais seguro. Ela agradeceu, mas recusou. Padre, se eu me esconder, a verdade morre comigo. Joaquim não merece isso. Ele colocou a mão sobre o ombro dela. Então vá com fé. E lembre-se, Deus não se atrasa, mas também não erra a hora. As palavras do padre ecoaram dentro dela como um escudo. Irene pegou a bolsa, os papéis e começou a caminhar em direção à cidade. O sol nascia devagar, pintando o horizonte de laranja e ouro. E naquele caminho de terra, ela percebeu que o medo já não a guiava. O que a movia agora era o amor. E o amor verdadeiro não recua diante da escuridão. O sol começava a subir devagar, colorindo o céu com tons suaves de rosa e dourado. Irene seguia pela estrada com a bolsa firme nos braços, sentindo o peso dos documentos e das lembranças que carregava. Cada passo levantava um pouco de poeira, e o som das rolinhas acompanhava seu ritmo. O coração batia forte, mas havia algo diferente agora, uma calma que nascia da certeza de estar fazendo o que era certo. Quando chegou à cidade, o movimento já era intenso. Carroças passavam apressadas e o mercado abria suas portas com o cheiro de pão fresco e frutas maduras. Irene atravessou a rua e entrou na delegacia. O delegado Almeida estava lá, sentado atrás da mesa, com o mesmo olhar cansado de sempre. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Aqui estão as provas que meu marido guardava. Eu quero que a verdade venha à tona. Ele olhou para os papéis, coçou o queixo e balançou a cabeça. Irene, você entende que está mexendo com gente perigosa? Cláudio tem influência, tem dinheiro. Essas coisas costumam sumir antes de chegarem ao fórum. Então me prometa que dessa vez não vai sumir. Eu não vim aqui pedir favor, vim exigir justiça. O delegado a observou em silêncio por alguns segundos. Depois, assentiu devagar. Está bem, vou protocolar esses documentos, mas por segurança leve cópias para alguém de confiança. Nunca se sabe. Irene agradeceu e saiu dali com um misto de alívio e inquietação. Atravessou a praça e foi até a igreja. O padre Miguel estava sentado no banco do altar rezando baixinho. Quando a viu, sorriu e abriu os braços. Ela contou o que havia feito e entregou um envelope com cópias das provas. Se algo acontecer comigo, entregue isso à imprensa. É o que Joaquim teria feito. O padre segurou o envelope com cuidado. Que Deus te guie, filha. Às vezes a coragem de um justo é o que muda o destino de um lugar inteiro. Ao sair da igreja,
Irene notou algo estranho. No banco da praça, a menina da boneca estava sentada, observando os pombos. Parecia tranquila, com o olhar distante. Irene se aproximou devagar. Você está sozinha aqui, minha filha? A menina levantou o rosto e sorriu. Eu moro ali perto com minha avó. Ela me contou que o homem bom descansa naquele terreno. Disse que a senhora o amava muito. Irene sentou-se ao lado dela. Você fala dele como se o conhecesse. Eu conheço. Ele fala comigo às vezes. Disse que a senhora está fazendo o que ele não conseguiu terminar. O corpo de Irene se arrepiou. A voz da menina era doce, mas havia nela uma certeza que assustava. Como ele fala com você, pequena? Nos sonhos. Ele me mostra o lugar onde as coisas estão escondidas. Ontem ele mostrou o rio. Disse que o rio guarda a última verdade. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Irene. O rio passava logo atrás do terreno. Ela se despediu da menina e voltou apressada, sem entender bem o motivo, mas guiada por uma sensação que não podia ignorar. O vento soprava forte e as nuvens cobriam o sol. O caminho até o terreno parecia mais longo e o coração batia num compasso acelerado. Quando chegou, o ar estava pesado e o som da água correndo ao longe parecia chamá-la. Caminhou até a margem do rio e viu algo diferente. Parte da terra havia cedido, revelando uma pequena abertura entre as pedras. Dentro, um objeto de metal brilhava sob a luz difusa. Irene se abaixou, limpou o barro com as mãos e puxou o que parecia uma caixa pequena selada por ferrugem. Levou-a até o gramado e abriu com esforço. Lá dentro, havia uma corrente de prata, uma aliança e outro bilhete, desta vez com a caligrafia trêmula de Joaquim. As palavras eram simples. Se ler isto é porque Deus permitiu. Não tema, a verdade sempre volta à superfície. As lágrimas escorreram devagar pelo rosto de Irene. Ela segurou as alianças e sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. Era como se o marido estivesse ali dizendo que ela não estava sozinha. Mas a paz durou pouco. Um estalo forte a fez virar o rosto. Do outro lado do terreno, Cláudio estava parado, com o olhar frio e os punhos cerrados. Achei que já tinha aprendido a ficar no seu canto, viúva. Irene se levantou devagar, sem soltar as alianças. Você matou o meu marido, Cláudio, e agora quer matar a verdade também? Ele deu um passo à frente. Seu marido se meteu onde não devia. Eu só garanti que ficasse calado. Mas você não sabe o que está fazendo. Sei, sim. Estou devolvendo a ele o que tiraram, a dignidade. O rosto de Cláudio endureceu. Ele olhou em volta, percebendo que não havia ninguém por perto. Avançou mais um passo, mas antes que pudesse dizer algo, ouviu-se um estalo. Bento surgiu atrás de uma árvore, segurando uma espingarda antiga. Acabou, Cláudio. A senhora não está sozinha. O tempo pareceu parar. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas. Cláudio ficou imóvel, olhando de um para o outro. Então soltou um riso nervoso. Vocês acham que o povo vai acreditar em vocês? Eu sou respeitado nessa cidade. Vocês não são nada. Bento manteve a arma firme. A verdade é que o medo acabou, Cláudio. E quando o medo acaba, até o poderoso cai. Cláudio recuou alguns passos, depois virou e saiu apressado, resmungando ameaças. Irene caiu de joelhos e olhou para o rio. A água corria tranquila, como se lavasse a sujeira de anos. Bento se aproximou e ajudou-a a se levantar. A senhora tá bem? Agora estou. Mas ainda falta o mundo saber o que aconteceu aqui. Nos dias seguintes, Bento levou os documentos restantes até a cidade grande, onde um jornalista local publicou a história. O caso espalhou-se rápido. O nome de Joaquim voltou a ser lembrado, e as pessoas começaram a enxergar Irene com respeito. Cláudio foi chamado para depor e a verdade veio à tona. Quando tudo parecia acalmar, Irene voltou ao terreno. O vento soprava leve e o ipê florescia, cobrindo o chão com pétalas amarelas. A menina da boneca apareceu de novo, sorrindo. Ele disse que tá feliz. Disse que agora pode descansar. Irene sorriu também com lágrimas nos olhos. Obrigada, minha filha. Você me ajudou mais do que imagina. Eu só fiz o que ele pediu. Agora eu vou embora. A avó disse que é hora. A menina caminhou até a beira da estrada e desapareceu entre as árvores. Irene ficou parada, olhando o caminho vazio, sentindo que talvez aquela criança fosse um anjo disfarçado. No horizonte, o céu começava a mudar de cor, anunciando o fim da tarde. Irene olhou para o terreno agora em paz e murmurou: agora sim, Joaquim. Agora você pode descansar. O sino da igreja tocou ao longe, e o som parecia se misturar ao vento. O terreno, que antes carregava o peso do silêncio, agora era um lugar de descanso e verdade. O vilarejo despertava lentamente, e pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia mais leve. As notícias sobre o caso de Joaquim haviam se espalhado por toda a região.
Nas padarias, nas feiras e nas portas das igrejas, todos falavam sobre a viúva que teve coragem de enfrentar um homem poderoso e desenterrar uma verdade esquecida. Irene observava tudo com serenidade. Não havia orgulho em seu peito, apenas a sensação de que, finalmente, as coisas estavam no lugar. O terreno que antes era visto como um pedaço de terra inútil, agora se tornara símbolo de justiça e de memória. As pessoas passavam por lá com respeito. Algumas faziam o sinal da cruz, outras deixavam flores. Aquela terra que um dia guardou silêncio e dor, agora guardava paz. Nos primeiros dias após a publicação da reportagem, o vilarejo viveu momentos de tensão. Alguns ainda temiam represálias de Cláudio, outros fingiam que nunca haviam duvidado de Irene. Mas a verdade tem uma força própria. Uma vez revelada, ela se espalha como o vento. Cláudio tentou negar tudo, alegou falsificação, ameaçou processar, mas os documentos falavam mais alto do que suas palavras. Bento, que conhecia os bastidores da fazenda, foi chamado para testemunhar, e sua coragem inspirou outros antigos empregados a contarem o que sabiam. As histórias começaram a se encaixar como peças de um mesmo mosaico. Desvios, ameaças, mentiras, tudo escondido durante anos sob o peso do medo. Enquanto isso, Irene preferia o silêncio. Não frequentava mais tanto a cidade, passava boa parte dos dias no terreno, limpando o mato, cuidando das flores e colocando pequenas cercas para proteger o lugar. A cruz de madeira que marcava o ponto onde havia encontrado o nome de Joaquim agora estava firme, cercada de flores amarelas. Ela não falava muito, mas seu olhar dizia tudo. Quando alguém perguntava o que a motivara a enfrentar tanta dor, ela respondia com calma que o amor não termina com a morte, apenas muda de forma. Com o passar das semanas, a comunidade começou a olhar para ela com mais respeito. Aquela mulher que antes era lembrada pela viuvez agora, era lembrada pela força. A igreja organizou uma pequena celebração em homenagem a Joaquim e a todos os trabalhadores que haviam sido injustiçados naquelas terras. O padre Miguel, durante o sermão, disse que a fé não é feita apenas de orações, mas também de atos de coragem. Irene ouviu tudo sentada no último banco, sem querer destaque. No fim da missa, o padre a chamou discretamente e lhe entregou um envelope. Dentro havia uma carta escrita por um jornalista que cobriu o caso. Ele dizia que sua história havia tocado muita gente e que queria publicar um livro contando sobre a luta dela e o amor que venceu o esquecimento. Naquela noite, ao chegar em casa, Irene acendeu a lamparina e leu a carta várias vezes. Não sabia se queria ver sua história contada ao mundo. Para ela, o que importava era que Joaquim tivesse sido lembrado com dignidade. Mesmo assim, pensou que talvez outras pessoas precisassem saber que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um jeito de florescer. Deixou o envelope sobre a mesa e foi até a janela. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como há muito tempo não via. O vento trazia o som distante do rio, o mesmo rio que guardou o último bilhete de Joaquim. Na manhã seguinte, Bento apareceu em sua porta trazendo boas notícias. O tribunal havia encerrado o caso e reconhecido oficialmente a inocência de Joaquim. O nome dele seria retirado de todos os registros de dívida e mancha que haviam sido falsamente colocados anos antes. Irene ouviu em silêncio e, quando ele terminou, agradeceu com um aperto de mão. Não havia lágrimas, apenas gratidão. Agora posso descansar também, disse, e Bento sorriu com aquele jeito simples de quem sabe que a justiça, quando chega, cura o que a dor deixou. O tempo começou a passar de um jeito diferente. A casa de Irene, antes solitária, passou a receber visitas de gente que vinha de longe para conhecer o terreno e ouvir a história. Jovens, casais, idosos, todos queriam saber da mulher que não teve medo de enfrentar a mentira. Irene os recebia com café fresco e palavras curtas. Contava que tudo começou com um simples erro de compra, um terreno adquirido por engano que acabou se revelando o maior acerto de sua vida. Dizia que o destino às vezes usa o tropeço para colocar a gente no caminho certo. O terreno, que antes era só terra e lembrança, virou um espaço de fé. O padre Miguel abençoou o local, e um grupo de moradores colocou um pequeno banco de madeira ao lado da cruz. Aos domingos, famílias iam até lá para rezar, levar flores e agradecer por graças recebidas. Irene nunca quis transformar o lugar em algo grandioso, mas sabia que ele agora pertencia a mais pessoas. Era um pedaço da história de todos, um lembrete de que o mal pode até adormecer por um tempo, mas nunca vence o que é justo. Numa tarde de fim de verão, enquanto varria a varanda,
Irene viu a menina da boneca parada na estrada, olhando para ela com aquele mesmo sorriso sereno. Correu até o portão, mas a menina apenas acenou e começou a andar, desaparecendo entre os eucaliptos. Irene ficou parada, observando o ponto onde ela sumira com um nó na garganta. Não sabia se era sonho, lembrança ou milagre, mas sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Voltou para dentro, sentou-se na cadeira antiga e ficou olhando o medalhão sobre a mesa. Ali estava o rosto dela e de Joaquim, jovens e sorrindo, como se o tempo tivesse parado no instante em que o amor deles começou. A noite chegou devagar, com o cheiro da terra molhada e o som distante do sino da igreja. Irene fechou os olhos e respirou fundo. Sentia que aquele capítulo da vida estava encerrado. Não havia mais medo, nem culpa, nem tristeza. Apenas a certeza de que o amor verdadeiro é aquele que continua vivo mesmo quando tudo parece terminado. Os meses se transformaram em anos, e a vila nunca mais foi a mesma depois do que aconteceu. O terreno de Joaquim, antes esquecido, virou parte da paisagem emocional daquele lugar. As pessoas começaram a chamá-lo de o Campo da Verdade. Era comum ver famílias parando na beira da estrada para deixar flores ou fazer orações silenciosas. Irene nunca quis ser chamada de heroína, mas o nome dela se espalhou pelas redondezas como exemplo de coragem e fé. A história daquela mulher simples que havia enfrentado o poder e devolvido dignidade ao marido servia de inspiração para todos os que, de alguma forma, também carregavam injustiças silenciosas. Irene, agora mais serena, vivia uma rotina tranquila. Cuidava do pequeno jardim que cercava sua casa e do terreno, que visitava quase todos os dias. A cruz de madeira continuava firme, rodeada de flores amarelas que pareciam nunca murchar. O ipê ao lado crescia mais a cada ano, como se quisesse tocar o céu. Ela costumava sentar sob a sombra dele nas tardes quentes e observar as pessoas que vinham rezar. Às vezes eram desconhecidos, às vezes moradores antigos, e todos tratavam o lugar com um respeito quase sagrado. O padre Miguel continuava a visitá-la com frequência. Gostava de conversar sobre a vida, sobre o tempo e sobre como certas dores parecem se transformar em bênçãos disfarçadas. Numa dessas tardes, ele chegou trazendo um envelope. Dentro havia um convite para uma cerimônia especial na cidade. O prefeito queria homenagear Irene pela coragem e pela contribuição à verdade. Ela leu o convite com calma e sorriu. Não fiz nada que mereça prêmio, padre. Só segui o que era certo. O padre respondeu com um olhar sereno. E é justamente isso que o mundo precisa lembrar, minha filha. Que ainda existe gente que escolhe o certo mesmo quando o caminho é mais difícil. A cerimônia aconteceu numa manhã ensolarada. O salão da prefeitura estava cheio de gente. Quando chamaram o nome de Irene, ela caminhou até o palco com passos lentos, mas firmes. Recebeu uma placa simples de madeira gravada com as palavras honra e verdade. O público aplaudiu de pé. Ela agradeceu, mas não fez discurso. Apenas disse, essa homenagem não é minha. É de todos que acreditam que a verdade pode tardar, mas não se perde. As pessoas se emocionaram, e até o padre, sentado na primeira fila, deixou escapar uma lágrima. Depois da cerimônia, Irene voltou ao terreno. Queria agradecer em silêncio. O sol do meio-dia brilhava forte e o vento soprava leve, fazendo as flores balançarem. Ela colocou a placa perto da cruz, como se fosse uma continuação da história que aquele lugar contava. Sentou-se sob o ipê e ficou ali por longos minutos, ouvindo o som do vento. Era como se cada brisa trouxesse lembranças de Joaquim, de seus risos, de suas palavras, de suas mãos calejadas, e por um instante ela teve a sensação de que ele estava ali, observando tudo com o mesmo olhar tranquilo de antes. As pessoas continuavam visitando o terreno. Algumas vinham de longe, traziam velas, fitas e pedidos. Um repórter chegou a escrever que aquele era um lugar onde o vento fala. Irene achava bonita essa expressão, porque o vento, de fato, parecia contar histórias. Às vezes, quando o entardecer pintava o céu de vermelho, ela fechava os olhos e ouvia o farfalhar das folhas, que soava como uma conversa antiga entre o tempo e o coração. Numa tarde de outono, enquanto varria o quintal, Irene ouviu uma batida leve no portão. Era um casal jovem, com uma menina nos braços. Disseram que vinham agradecer. A mulher contou que havia lido a reportagem sobre o caso e, inspirada pela história, teve coragem de denunciar uma injustiça que sofria no trabalho. A senhora me deu força, dona Irene.
Se eu não tivesse ouvido sua história, teria me calado. Irene segurou as mãos dela e respondeu com simplicidade. A força sempre esteve em você. Só precisava lembrar. Depois que o casal foi embora, ela sentou na varanda e ficou olhando o horizonte. Pensou em quantas vidas a história de Joaquim havia tocado, em quantas pessoas haviam encontrado coragem ao saber que a verdade pode florescer mesmo na terra mais seca. O silêncio da tarde era cortado apenas pelo canto das cigarras, e o cheiro de terra quente trazia lembranças de tempos distantes. Com o passar dos dias, Irene começou a escrever pequenas anotações em um caderno. Não eram memórias completas, apenas fragmentos de pensamentos, conselhos, reflexões. Escrevia sobre fé, sobre perdas, sobre como o destino às vezes guia a gente por caminhos que não entendemos de imediato. Padre Miguel costumava dizer que essas palavras um dia ajudariam outras pessoas. Ela apenas sorria e dizia que escrevia para não deixar o coração calado. Certa noite, enquanto organizava o caderno sobre a mesa, o vento soprou com força, abrindo a janela. A lamparina tremulou, e uma pétala de ipê caiu sobre as páginas. Irene olhou para aquilo com ternura. Era como se o próprio Joaquim estivesse mandando um sinal. Pegou a pétala e guardou entre as folhas, fechando o caderno com cuidado. Depois foi até a varanda, olhou o céu estrelado e murmurou baixinho. Está tudo certo agora. O terreno, o ipê e o vento se tornaram parte de sua rotina, e o vilarejo inteiro aprendeu a olhar aquele lugar não como um símbolo de tragédia, mas de renascimento. A história de Irene e Joaquim virou um lembrete constante de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma e continua soprando, leve, pelas estradas de quem acredita. O tempo começou a passar de um jeito diferente depois que a verdade veio à tona. O vilarejo parecia respirar de novo, e cada dia tinha um brilho que antes não existia. As pessoas, que antes evitavam olhar para Irene com medo de se envolver, agora a cumprimentavam com respeito. Alguns paravam na estrada só para trocar duas palavras, outros apenas acenavam de longe, como quem reconhece a força silenciosa de alguém que enfrentou o impossível e venceu. O terreno, que antes era motivo de cochichos e medo, agora era visto como um pedaço de terra sagrado. Muitos diziam que o vento ali parecia ter voz, e que, ao passar entre as folhas do ipê, ele contava as histórias de amor e coragem que transformara a vida de tanta gente. Irene continuava vivendo sozinha, mas a solidão já não pesava. A casa era simples como sempre, mas agora tinha flores na janela e cheiro de café fresco pela manhã. Ela acordava cedo, varria o quintal e seguia até o terreno, onde ficava por horas cuidando das flores, limpando as pedras do caminho e observando o rio ao fundo. O ipê que Joaquim havia plantado quando era vivo estava mais alto do que nunca, com o tronco firme e as raízes fundas, como se representasse a própria história deles. Resistente, marcado pelo tempo, mas cheio de vida. As manhãs eram sempre as mesmas. Irene sentava no banco de madeira sob a sombra da árvore, olhando o horizonte e ouvindo o som do vento. Às vezes fechava os olhos e lembrava dos dias antigos, quando Joaquim chegava do trabalho com as mãos sujas de terra e o sorriso aberto. Ele dizia que um homem é tão bom quanto o solo que pisa, e que a honestidade é a única herança que vale a pena deixar. Essas palavras voltavam à mente dela como uma oração que o tempo não conseguiu apagar. Com o passar dos meses, o terreno começou a receber visitas. Gente de outras cidades vinha conhecer o lugar, atraída pela história que havia sido publicada nos jornais. Alguns vinham em silêncio, outros levavam flores, e todos saíam com o semblante mudado. Um grupo de jovens até construiu uma pequena cerca ao redor do terreno para proteger a cruz e as flores que Irene cuidava com tanto carinho. O padre Miguel abençoou o local, e os moradores passaram a chamá-lo de Campo da Verdade. O padre, que continuava sendo um dos amigos mais próximos de Irene, costumava visitá-la nas tardes de domingo. Sentavam-se juntos na varanda, conversando sobre o tempo e sobre o significado de tudo o que havia acontecido. Ele dizia que Deus escolhe pessoas comuns para fazer coisas grandes, e que Irene tinha sido instrumento de algo maior. Ela respondia com humildade, dizendo que apenas seguiu o coração e fez o que era certo. O padre sorria e dizia que era justamente isso que tornava sua história tão poderosa. O fato de ter sido feita em silêncio, sem intenção de glória, apenas com fé. Certa tarde, o padre chegou trazendo um envelope com o selo da prefeitura. Irene abriu com cuidado e encontrou um convite para uma homenagem. O prefeito queria reconhecer publicamente a coragem dela e transformar o terreno em patrimônio histórico da região. No início, ela recusou. Disse que não precisava de homenagens, que tudo o que queria já havia conseguido. Mas o padre insistiu.
lembrando que aquela homenagem não era só por ela, e sim por todos que acreditam que a verdade, mesmo demorada, ainda pode vencer. Depois de pensar por alguns dias, Irene aceitou o convite. A cerimônia aconteceu em um sábado claro, com o céu limpo e o ar quente. As ruas da cidade estavam cheias, e as pessoas pareciam felizes por ver algo bom acontecendo. No salão principal da prefeitura, uma mesa coberta por flores e uma placa de madeira esperavam. Quando chamaram o nome de Irene, o público se levantou em aplausos. Ela caminhou até o palco com passos lentos, apoiada no braço do padre Miguel. Não fez discurso ensaiado nem usou palavras bonitas. Apenas disse: "A verdade não precisa de força, só de coragem para ser dita. E eu agradeço a Deus por me dar essa coragem." Foi o bastante para que o salão inteiro ficasse em silêncio por um instante, antes de aplaudir de novo, dessa vez com emoção sincera. Depois da homenagem, Irene voltou para casa com o coração leve. Colocou a placa na parede da sala, ao lado da foto de Joaquim. Ficou olhando por longos minutos, lembrando de tudo o que haviam vivido, das perdas, das lutas e da fé que nunca se quebrou. À noite, acendeu uma vela na janela e ficou observando a chama tremeluzir. O vento entrou devagar pela fresta e ela teve a impressão de ouvir o som de uma risada antiga, o mesmo riso de Joaquim quando contava histórias na varanda. Sorriu em silêncio, como quem entende que o amor verdadeiro nunca vai embora, apenas muda de lugar. Nos dias seguintes, o terreno virou ponto de visitação. Crianças brincavam por perto, famílias levavam flores e pessoas desconhecidas deixavam bilhetes com pedidos e agradecimentos. Irene cuidava de tudo com calma, sem pressa. Limpava o mato, regava as plantas e recolhia os papéis deixados pelos visitantes. Lia alguns, e em muitos deles havia palavras de gratidão. Gente que dizia ter reencontrado a fé, casais que diziam ter feito as pazes, filhos que prometeram perdoar os pais. Ela lia tudo com o coração apertado, porque entendia que o que havia começado com dor agora servia para curar os outros. Bento continuava sendo seu grande amigo. Ia visitá-la toda semana, levava pão, consertava coisas na casa e ajudava a cuidar do terreno. Ele dizia que o vento daquele lugar era diferente, que parecia carregar uma paz difícil de explicar. Às vezes, os dois ficavam sentados em silêncio por longos minutos, apenas ouvindo os sons do campo. Irene dizia que cada rajada de vento era como uma lembrança nova, e Bento concordava, dizendo que o vento tem memória. Com o tempo, os moradores começaram a organizar pequenas celebrações no terreno. Todo ano, no aniversário de morte de Joaquim, o padre celebrava uma missa simples, e o povo levava flores e velas. Irene não gostava de chamar atenção, mas participava de cada cerimônia, sempre com o mesmo olhar sereno. Era comum ver lágrimas entre os presentes, mas não de tristeza, e sim de gratidão. A história daquele casal se tornara símbolo de fé e de esperança. Numa manhã de outono, o terreno amanheceu coberto de flores amarelas. O ipê havia florido como nunca antes. Irene caminhou até lá com passos lentos e ficou parada diante da cruz. O vento soprava suave, e o som das folhas parecia formar palavras. Por um instante, ela teve a sensação de que Joaquim estava ao seu lado, olhando tudo aquilo com orgulho. Sussurrou baixinho: "Conseguimos, meu amor." O que era dor virou paz. Ficou ali por longos minutos ouvindo o vento e o canto dos pássaros. O tempo parecia ter parado. À tarde, sentou-se na varanda de casa e viu a menina da boneca caminhando pela estrada. Fazia anos que não a via, mas a reconheceu de longe. A menina sorriu, acenou e seguiu seu caminho. Irene ficou observando até que desaparecesse entre as árvores. Sentiu um arrepio leve, mas não de medo. Era como se o destino tivesse vindo se despedir. Entrou em casa e preparou café. O cheiro se espalhou, misturando-se ao perfume das flores que o vento trazia da rua. Naquela noite, escreveu algumas linhas em seu caderno. Escreveu que o perdão é o ponto final das histórias difíceis, e que a verdade é o fio que costura a alma da gente quando ela se rasga. Disse também que a coragem nasce no mesmo lugar que o amor, no coração de quem decide não desistir. Fechou o caderno e o guardou na gaveta, junto com o medalhão que um dia havia encontrado enterrado no terreno. O tempo seguiu, e o vilarejo se acostumou à presença constante daquele lugar de paz. As pessoas diziam que, ao passar por lá, o vento sempre mudava de direção e tocava o rosto de quem acreditava. Alguns achavam que era coincidência, mas quem conhecia a história sabia que era o jeito de Joaquim continuar dizendo que estava por perto. Irene nunca duvidou disso. Sempre acreditou que o amor é a única coisa que o tempo não consegue enterrar. Certa tarde, o padre Miguel foi visitá-la
e a encontrou sentada na sombra do ipê, lendo o caderno. Ele perguntou o que estava escrevendo, e ela respondeu: "Estou deixando palavras para quem vier depois de mim. O mundo esquece fácil, padre, mas a verdade precisa continuar viva." Ele assentiu, e disse que a fé de Irene era o que mantinha aquele lugar sagrado. Antes de ir embora, o padre perguntou se ela se arrependia de algo. Irene pensou por um instante e respondeu: "Me arrependo apenas de não ter acreditado mais cedo que Deus nunca esquece o justo. Às vezes, a gente sofre achando que ele se calou, mas ele só espera o momento certo para agir." O padre sorriu emocionado e fez o sinal da cruz sobre ela. Naquela noite, o vento soprou mais forte do que o normal. As janelas bateram e as folhas do ipê se espalharam pela estrada. Irene levantou-se, foi até a varanda e olhou o céu. Estava cheio de estrelas. Sentiu o vento tocar o rosto, fechou os olhos e deixou o tempo passar por ela. Pela primeira vez entendeu o que o padre queria dizer quando afirmava que a fé é o respiro da alma. O vento parecia responder leve, trazendo o cheiro das flores e o som distante do rio. Na manhã seguinte, o vilarejo amanheceu tranquilo. O sol nascia devagar, iluminando o terreno e as flores que cobriam o chão. Bento passou pela estrada e viu Irene sentada no banco, com o caderno no colo e um sorriso calmo. Ela estava em paz, observando o horizonte, e naquele instante, o vento soprou mais uma vez, forte o bastante para balançar as folhas do ipê e espalhar pétalas pelo ar, como se o próprio tempo estivesse fazendo reverência à história de uma mulher que transformou dor em fé e silêncio em verdade. O tempo correu de maneira suave, quase invisível, e o vilarejo foi mudando sem pressa, como uma fotografia que envelhece nas bordas, mas mantém o mesmo olhar no centro. As crianças que antes corriam pelas ruas agora eram adultas. Os rostos conhecidos do mercado deram lugar a novos vendedores, e o sino da igreja continuava tocando nos mesmos horários, como um relógio de lembranças. Irene, já com os cabelos totalmente brancos e as mãos marcadas pelos anos, seguia firme. O corpo já não tinha o mesmo vigor, mas a mente permanecia clara e tranquila, como um lago sereno ao amanhecer. Ela havia aprendido que o tempo não rouba nada de quem entende o valor do que realmente importa. O terreno que um dia fora palco de tanto sofrimento havia se transformado num espaço de paz e reflexão. A cruz de Joaquim permanecia de pé, firme entre as flores amarelas que nunca deixavam de florescer, como se o próprio chão se recusasse a esquecer o amor que ali existiu. O ipê cresceu tanto que suas raízes agora formavam pequenas elevações no solo, e a sombra que ele projetava se tornara abrigo para os visitantes que vinham de várias partes do país. O padre Miguel, já mais velho, dizia que aquele lugar era a prova de que a fé e a verdade são sementes que, quando plantadas com sinceridade, nunca morrem, apenas esperam o tempo certo para florescer. Com o passar dos anos, o terreno ganhou o nome oficial de Memorial do Tempo, escolhido pelos próprios moradores. Uma pequena placa de bronze foi colocada à entrada com a inscrição: "Aqui descansam o amor, a coragem e a verdade." Todos os domingos, famílias paravam ali para fazer orações, e nas datas especiais, como o aniversário de morte de Joaquim, a comunidade inteira se reunia para uma missa campal. Irene, sentada no banco sob o ipê, observava tudo com um sorriso calmo. O vento soprava entre as folhas, espalhando o perfume das flores, e ela sentia que aquele lugar tinha se tornado algo muito maior do que imaginava. O padre Miguel costumava dizer que Irene era o coração vivo daquele memorial. Sem ela, nada daquilo existiria. Mas Irene recusava elogios. Dizia que o verdadeiro protagonista daquela história era o tempo, porque só ele tinha a paciência necessária para juntar todas as peças e fazer o certo prevalecer. Ela contava às pessoas que a procuravam que o segredo da vida era não guardar rancor, porque o rancor pesa mais do que qualquer cruz. Dizia que o perdão não é esquecimento, é libertação. Suas palavras simples tocavam fundo, e quem a ouvia saía dali transformado. Certa manhã, um grupo de estudantes chegou acompanhado por um jornalista que queria registrar o local para um programa sobre histórias de fé e superação. Levaram câmeras, microfones e cadernos de anotações. Irene aceitou conversar, mas deixou claro que não queria ser o centro da reportagem. Disse que o foco deveria ser o terreno, a história de Joaquim e o poder da verdade. Sentou-se no banco e falou com voz mansa sobre tudo o que havia acontecido. Contou como um erro de compra revelou um destino, como a coragem de um simples gesto transformou a vida de um vilarejo inteiro, e como o amor é a única força capaz de atravessar o tempo. O repórter ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando ela terminou, ele desligou a câmera e disse que jamais havia ouvido algo tão puro. A reportagem foi exibida semanas depois e comoveu o país.
Cartas começaram a chegar de vários lugares, enviadas por pessoas que se viram em sua história. Mulheres que haviam perdido maridos, filhos que haviam sido injustiçados, pessoas que viviam em silêncio e encontraram esperança nas palavras de Irene. Ela guardava todas as cartas em uma caixa de madeira e, de vez em quando, lia algumas antes de dormir. Dizia que cada carta era uma oração disfarçada e que o coração dela agora era grande o bastante para carregar todas. Bento continuava sendo seu amigo fiel. Envelhecera também, mas mantinha o mesmo sorriso de antes. Visitava Irene sempre que podia, levando frutas, pão fresco e notícias da cidade. Gostava de ajudar a limpar o terreno, consertar o que o tempo desgastava e ouvir as histórias que ela repetia com gosto. Eles formavam uma dupla silenciosa e harmoniosa, dois sobreviventes de uma época em que o certo ainda valia mais do que o conveniente. O padre Miguel, com o corpo já frágil, às vezes se juntava a eles para rezar o terço sob a sombra do ipê. Nessas tardes, o vento parecia mais calmo, como se respeitasse o momento. Os anos começaram a pesar, e Irene começou a sentir que a vida já havia lhe dado tudo o que precisava. Passava as manhãs em casa, escrevendo num caderno de capa gasta. Escrevia sobre a fé, sobre o perdão, sobre as voltas do destino. Não usava palavras complicadas, apenas frases que vinham da alma. Dizia que estava deixando suas memórias para quem viesse depois, porque as histórias só morrem quando ninguém mais as conta. Quando terminava de escrever, colocava o caderno sobre a mesa e olhava o medalhão dourado que sempre mantinha ao lado, o mesmo que havia encontrado enterrado no terreno tantos anos antes. Numa tarde chuvosa, Bento chegou para visitá-la e encontrou-a sentada na varanda observando o céu. A chuva caía mansa e o cheiro de terra molhada trazia lembranças do passado. Ela sorriu ao vê-lo e disse que sonhara com Joaquim. Disse que no sonho ele estava em pé sob o ipê com as mãos cruzadas e o olhar tranquilo. Disse também que ele falava do rio, dizendo que a água nunca leva o que é puro, só o que precisa partir. Bento ouviu em silêncio, com um nó na garganta. Sentia que aquele tipo de sonho era mais do que lembrança. Era aviso de que o ciclo da vida estava chegando ao fim de forma serena. Nos dias seguintes, Irene parecia mais leve. Acordava cedo, tomava café, arrumava o jardim e passava longos minutos olhando o terreno pela janela. Quando o padre Miguel a visitou, ela disse que já havia se despedido de tudo o que precisava. O que eu tinha para fazer, padre, eu fiz. O que eu tinha para dizer, eu disse. Agora só quero esperar o tempo com calma. Ele segurou as mãos dela e respondeu que o tempo não leva quem viveu com fé, apenas transforma. Certa manhã, Irene acordou antes do nascer do sol. O vento soprava forte e o som do rio parecia mais vivo. Ela se vestiu com calma, pegou o medalhão, o caderno e caminhou até o terreno. O caminho de pedras estava úmido, coberto por pétalas caídas do ipê. Chegou à cruz, ajoelhou-se e permaneceu ali por longos minutos. Depois abriu o medalhão, colocou dentro o papel onde havia escrito sua última mensagem e o enterrou ao pé da árvore. Em seguida, sentou-se no banco, olhou o horizonte e sorriu. O sol começava a surgir, pintando o céu com tons de laranja e dourado. O vento passou por ela com delicadeza, e naquele instante Irene fechou os olhos e deixou o tempo fazer o que ele sempre faz, seguir em frente. Quando Bento chegou mais tarde, encontrou-a ali, sentada com o caderno no colo e o rosto sereno. Soube, sem precisar tocar, que ela havia partido em paz. Chamou o padre Miguel e juntos organizaram uma pequena despedida, simples como ela sempre quis. O vilarejo inteiro compareceu. As pessoas choravam, mas não de tristeza, choravam de gratidão. O padre disse durante a cerimônia que a vida de Irene havia sido como o ipê. Mesmo depois de muitas secas, ela floresceu. O terreno permaneceu igual, mas parecia mais vivo do que nunca. Bento continuou cuidando dele até o fim de seus dias, e novas gerações assumiram o cuidado depois. O Memorial do Tempo passou a receber visitantes de várias regiões do país. Alguns diziam que sentiam uma paz inexplicável ao caminhar entre as flores e ouvir o som do vento. Outros juravam ouvir o nome de Joaquim sussurrado pelas folhas do ipê. E assim, ano após ano, a história continuou viva, passada de boca em boca, como uma oração que o tempo se recusa a esquecer. No vilarejo, todos aprenderam algo com Irene, que a fé não precisa de plateia, a verdade não precisa de defesa, e o amor verdadeiro não precisa de presença para continuar existindo. O vento, que antes parecia apenas um sopro da natureza, agora era visto como a voz de algo maior,
lembrando que há lugares no mundo onde a alma encontra descanso. E naquele pedaço de terra simples, entre o rio, as flores e o som suave das folhas, repousava a história de uma mulher que transformou dor em esperança e silêncio em eternidade. O tempo, esse escultor invisível que molda tudo o que toca, continuou fazendo o seu trabalho no vilarejo. As casas antigas foram reformadas, novas famílias chegaram, o comércio cresceu e o som das vozes infantis voltou a ecoar pelas ruas. Mas apesar das mudanças, havia algo que permanecia intocado: o respeito pelo memorial do tempo. Nenhum novo projeto, estrada ou construção ousava alterar aquele espaço, pois todos sabiam que ali não era apenas terra, era memória. O terreno se tornara o coração espiritual da comunidade, um lugar onde o passado e o presente pareciam conversar em silêncio. O ipê que Joaquim havia plantado décadas atrás agora era imenso. Suas raízes firmes se espalhavam por baixo do chão, sustentando o tronco que enfrentara chuva, vento e sol. Quando florescia, o vilarejo inteiro parecia parar por um instante. As pétalas douradas cobriam o solo e o rio com um brilho que fazia o ar parecer mais leve. Diziam que cada flor era um sinal de gratidão, uma lembrança da mulher que havia mostrado que a fé é mais forte do que qualquer injustiça. As crianças da nova geração ouviam histórias sobre Irene contadas pelos avós. Muitos não haviam conhecido a viúva, mas todos sabiam seu nome. Nas escolas, professores falavam dela nas aulas de moral e cidadania. Diziam que ela fora uma mulher simples, mas com o tipo de coragem que muda o destino das pessoas. As mães contavam suas histórias às filhas quando falavam sobre amor e esperança. E aos domingos, famílias inteiras iam até o memorial para orar, levar flores e agradecer. O padre Miguel faleceu alguns anos depois de Irene, já em idade avançada. Em seu testamento pediu para ser sepultado perto do memorial, dizendo que aquele lugar era a prova de que Deus ainda se manifesta nas pequenas histórias. Bento também partiu, deixando para os filhos a missão de continuar cuidando do terreno. Eles cumpriram a promessa, mantendo o local sempre limpo, com flores frescas e o banco sob o ipê bem conservado. O vento continuava soprando ali com a mesma força de antes, e muitos visitantes diziam sentir algo especial, como se o ar carregasse uma presença serena. Com o passar das décadas, a história de Irene e Joaquim ultrapassou os limites do vilarejo. Uma professora universitária que visitara o local escreveu um livro sobre o caso, misturando história, fé e moral. O livro foi publicado e ganhou leitores em todo o país. A obra falava sobre como um erro de compra revelou uma verdade enterrada e transformou uma mulher comum em símbolo de coragem. Jornais e programas de televisão voltaram a falar do memorial, e até pesquisadores estrangeiros foram conhecer o lugar. Alguns vieram em busca da história, outros apenas para sentir a paz que o ambiente transmitia. A comunidade, orgulhosa, criou um pequeno centro cultural ao lado do terreno. Lá guardavam fotos antigas, recortes de jornais e o caderno de anotações que Irene havia deixado. As páginas amareladas revelavam pensamentos simples e profundos, frases sobre fé, perdão, esperança e o poder da verdade. As pessoas que liam saíam emocionadas, como se cada linha fosse escrita diretamente para elas. Numa das páginas, estava a frase que se tornaria o lema do vilarejo: "A verdade não se perde, ela apenas espera o momento certo para ser ouvida." Todo ano, no mês em que o ipê florescia, acontecia uma celebração especial. A data era chamada de Dia da Verdade. Moradores enfeitavam as ruas com fitas amarelas e velas. Crianças soltavam balões de papel e os sinos da igreja tocavam mais longamente. Era uma tradição que unia gerações, lembrando que o amor e a justiça podem florescer até nas terras mais áridas. Durante a cerimônia, o prefeito fazia um discurso breve e alguém sempre lia um trecho do caderno de Irene. Depois, todos seguiam em procissão até o memorial, onde o vento soprava suave como se soprasse bênçãos. Certa vez, uma jornalista perguntou a uma senhora idosa do vilarejo o que fazia aquele lugar tão especial. Ela respondeu sem pensar: "É o vento. Ele leva embora o que é ruim e traz de volta o que é bom. Quem vem aqui sente isso." De fato, o vento se tornara uma espécie de símbolo espiritual. Algumas pessoas afirmavam ouvir sussurros quando passavam pelo caminho de pedras. Outras diziam sentir uma calma profunda, como se alguém as envolvesse num abraço invisível. Um dos netos de Bento, chamado Luiz, decidiu dedicar a vida a cuidar do memorial. Era um homem jovem com o mesmo olhar sereno do avô. Passava horas podando plantas, limpando o chão e contando a história para os visitantes. Um dia,
Ao varrer folhas caídas, encontrou uma pétala presa entre as páginas do caderno de Irene. Sorriu ao lembrar que o padre Miguel costumava dizer que as pétalas de ipê eram cartas do céu. Guardou-a com cuidado, sentindo-se parte de algo maior, como se o legado daquela mulher ainda continuasse vivo em cada gesto de bondade que nascia ali. Com o passar dos anos, o Memorial do Tempo foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural do Estado. A cerimônia de reconhecimento reuniu autoridades, moradores e pessoas de várias regiões. Um coral de crianças cantou uma música inspirada na história de Irene, e a letra falava sobre amor, fé e a coragem de quem escolhe o bem, mesmo quando o caminho é difícil. No final da solenidade, uma senhora, descendente distante de Joaquim, leu a última frase do caderno de Irene diante de todos. O tempo é o guardião da verdade. Ele pode demorar, mas nunca esquece. O público respondeu com aplausos e lágrimas. Depois daquele dia, o número de visitantes aumentou. O pequeno vilarejo, que antes vivia esquecido entre montanhas e estradas de terra, virou destino de pessoas que buscavam paz, inspiração e silêncio. O comércio local cresceu, mas ninguém ousava transformar o memorial em atração turística. Os moradores mantinham o mesmo respeito de sempre, garantindo que o local continuasse sendo o que sempre foi, um santuário da verdade. As gerações seguintes cresceram ouvindo as histórias de Irene e Joaquim como lendas reais. Pais levavam os filhos ao ipê e contavam sobre a mulher que enfrentou o medo com fé. Jovens deixavam bilhetes pedindo força para seguir o caminho certo. Casais se casavam ali, acreditando que o amor abençoado por aquele vento seria eterno. E sempre que alguém passava pelo terreno, o ar parecia mais leve, o som do rio mais nítido e o mundo mais calmo. Um dia, uma menina de cabelo escuro e olhar curioso chegou com os pais ao memorial. Caminhou até a cruz, ajoelhou-se e ficou em silêncio por um momento. Depois levantou o rosto e perguntou: "Mamãe, quem era essa moça Irene?" A mãe respondeu: "Era uma mulher que amava, acreditava e nunca desistiu da verdade." A menina sorriu e disse: "Então eu quero ser igual a ela." E correu entre as flores, deixando o vento brincar com os cabelos. O sol começava a se pôr, e o céu se pintava de tons alaranjados e dourados. O rio corria com seu som constante, e as pétalas de ipê flutuavam sobre a água. O memorial parecia respirar junto com a natureza, vivo, eterno, intocado, e para quem passava por ali, havia sempre uma certeza silenciosa: o tempo pode apagar pegadas, mas não apaga a verdade. O vento, testemunha fiel de tudo o que aconteceu, continuava a soprar sobre o vilarejo, passava pelas ruas, pelas janelas e pelas mãos de quem orava. Às vezes alguém dizia sentir um arrepio leve, como se uma presença antiga ainda caminhasse entre as árvores. Talvez fosse só o vento, talvez fosse o espírito de Irene, ainda cuidando do lugar que o destino lhe entregou. E assim, entre o rumor das folhas, o perfume das flores e o som do rio, a história seguia viva, não nas páginas dos livros, mas no coração de todos os que aprenderam que a verdade nunca morre, apenas muda de forma e continua soprando, eterna, no vento que fala. O nome de Irene começou a ultrapassar fronteiras muito tempo depois de sua partida. O vilarejo, que antes mal aparecia nos mapas, passou a receber visitas de jornalistas, estudantes e peregrinos vindos de várias partes do país. O Memorial do Tempo, silencioso e simples, tornara-se um ponto de referência nacional para quem buscava inspiração, paz e fé. As pessoas chegavam com o olhar cansado, como quem carrega o peso do mundo, e saíam com os ombros mais leves, como se algo invisível as abraçasse e dissesse que o sofrimento tem sentido quando a alma não desiste de acreditar. A história de Irene foi contada e recontada em livros, documentários e filmes. Em cada versão, o essencial permanecia: a mulher simples, o terreno comprado por engano, a verdade enterrada, a coragem que desenterra a justiça e o amor que atravessa o tempo. A mensagem era sempre a mesma, que a fé não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente mesmo quando o medo está por perto. Em muitas escolas, a história passou a ser ensinada como exemplo de ética e perseverança. Professores explicavam aos alunos que o bem não depende de força, e sim de convicção. Com o passar dos anos, o memorial foi ampliado com o cuidado de manter o mesmo espírito original. Um pequeno museu foi construído ao lado do terreno, abrigando objetos que pertenceram a Irene e Joaquim: o medalhão dourado, o caderno com anotações e a velha enxada que ela usava para cuidar do jardim. Havia também fotografias antigas, recortes de jornais e cartas que ela recebera de pessoas desconhecidas.
Cada visitante que entrava ali sentia como se estivesse caminhando pela alma daquela história. O silêncio era respeitoso, o ar carregava o perfume das flores e o som do vento se infiltrava pelas janelas, como se o próprio tempo respirasse dentro das paredes. Luiz, o neto de Bento, tornou-se o guardião oficial do memorial. Dedicou-se a preservar a memória de Irene com o mesmo zelo que o avô tivera. Ele costumava dizer que o vento daquele lugar não era comum, que parecia sussurrar nomes e palavras de gratidão. Todos os dias antes de abrir o portão, fazia uma breve oração. Que a verdade continue soprando por aqui. Com o tempo, começou a receber cartas de outros vilarejos, pedindo orientação sobre como criar lugares semelhantes, espaços onde a memória e a fé pudessem conviver. E assim, inspirados por Irene, surgiram em várias partes do país pequenos jardins da verdade, todos com uma cruz simples, um banco e uma frase gravada em pedra: o tempo é o guardião da verdade. A repercussão chegou também às autoridades. O governo estadual criou uma lei em homenagem a Irene, reconhecendo-a como símbolo de fé e moralidade. O texto da lei dizia que sua história representava o poder do bem comum nas mãos de uma pessoa simples. A cerimônia de aprovação foi transmitida pela televisão, e enquanto o apresentador falava sobre a viúva que desafiou o medo, as câmeras mostravam imagens do ipê florido e do rio correndo ao fundo. Naquele dia, o vilarejo ficou em festa. Crianças soltaram balões amarelos, os sinos tocaram mais tempo do que o costume, e o vento soprou forte, espalhando pétalas por toda a praça. O memorial continuou sendo um refúgio para quem precisava se reencontrar. Casais iam para agradecer, doentes iam em busca de consolo, e pessoas em silêncio apenas caminhavam, deixando que o vento fizesse o resto. Luiz dizia que o poder daquele lugar não estava nas flores ou nas pedras, mas nas intenções. Quem vem com o coração pesado, sai mais leve. Quem vem vazio, sai cheio. Certa vez um grupo de repórteres perguntou a ele o que achava da fama que o memorial havia ganhado. Ele respondeu com calma, olhando para o ipê: Irene nunca quis fama. O que ela queria era justiça. O resto é o vento que levou e espalhou. Essa resposta foi reproduzida em várias matérias, e muitos começaram a ver no memorial não apenas um espaço de fé, mas um exemplo de como uma única vida pode inspirar gerações inteiras. Com o tempo, o vilarejo se modernizou, mas sem perder sua essência. O caminho de terra que levava ao terreno foi pavimentado, e pequenas lâmpadas solares foram instaladas ao longo da trilha, iluminando as visitas noturnas. À noite, o ipê parecia brilhar sob a luz suave, e o som do rio acompanhava o ritmo das orações. Havia uma serenidade difícil de descrever. Muitos visitantes diziam que nunca tinham sentido paz igual. Em uma dessas noites, um homem de meia idade chegou ao memorial. Carregava no rosto as marcas de uma vida dura. Sentou-se no banco e ficou em silêncio por muito tempo. Depois tirou do bolso um papel amassado e começou a ler baixinho. Era uma carta de despedida escrita para a esposa falecida. Ao terminar, deixou o papel ao pé da cruz e chorou. O vento soprou forte, levantando o papel, que flutuou até pousar nas raízes do ipê. O homem sorriu, como se tivesse recebido uma resposta. Quando se levantou para ir embora, disse em voz baixa: Obrigado, Dona Irene. Esse tipo de cena se repetia com frequência. Cada pessoa que passava por ali deixava um fragmento de si. O memorial havia se tornado mais do que um lugar físico. Era um espaço de encontro entre o humano e o divino. A fé não tinha nome nem religião. Era sentimento puro, sem explicação, nascido do exemplo de uma mulher que acreditou na força da verdade. Os anos continuaram passando, e o vilarejo entrou em uma nova era. A escola municipal passou a se chamar Escola Irene dos Campos, e sua estátua feita em bronze foi colocada no pátio. Na base, gravaram uma de suas frases: O amor é o caminho que o tempo nunca apaga. Alunos estudavam sua vida como parte da história local. Nas paredes das salas, havia fotografias do ipê e do memorial. Crianças cresciam ouvindo que a coragem não vem do tamanho, vem da fé. O vento, sempre presente, seguia soprando sobre tudo, atravessando as décadas como testemunha viva. Quando o ipê florescia, as pétalas se espalhavam pela estrada, e o rio as levava adiante. Diziam que as águas carregavam o perfume das flores até outras cidades, como se a história de Irene continuasse viajando pelo mundo de forma invisível. Um dia, um grupo de jovens peregrinos chegou de ônibus ao vilarejo. Vieram de várias partes do país, trazendo bandeiras e cartazes com mensagens de fé e verdade. Fizeram uma caminhada até o memorial e, ao chegarem,
Sentaram-se no chão em silêncio. Um dos rapazes abriu uma pequena Bíblia e leu um trecho sobre a justiça e a paciência. Depois, todos ficaram olhando o ipê em flor. O vento soprou com força, e as pétalas começaram a cair como chuva dourada. Era como se o próprio céu abençoasse aquele momento. Luiz, observando a cena de longe, sentiu os olhos marejarem. Ele sabia que aquele lugar continuava cumprindo seu propósito. Irene já não estava ali em corpo, mas seu espírito permanecia em cada flor, em cada folha que o vento tocava, em cada pessoa que chegava com o coração cansado e saía renovada. A memória dela se transformara em algo maior do que o tempo, em um lembrete de que a verdade é como o vento. Pode ser invisível, mas se sente, se ouve e jamais deixa de existir. Ao entardecer, o sol se escondia atrás das colinas e o memorial ficava coberto por uma luz dourada. O som do rio se misturava ao canto dos pássaros e o ipê lançava sombras compridas sobre o chão. Luiz apagou as luzes do caminho e, antes de fechar o portão, olhou para o céu e murmurou: "Obrigado, Dona Irene." O vento continua falando. Naquela noite, o vilarejo dormiu em paz. O vento percorreu as ruas, tocando portas, janelas e corações. Alguns moradores disseram ter sonhado com Irene, caminhando entre as flores, sorrindo serena. Outros juraram ouvir o som de risadas suaves vindas do rio. E assim, mais uma vez, o tempo confirmou o que todos já sabiam. Há histórias que não morrem porque o amor é o único sopro que o tempo não consegue apagar. As décadas passaram, e o memorial do tempo continuou de pé, firme e silencioso, como uma prece que o mundo inteiro respeitava. O ipê seguia florescendo todo ano, e quando suas pétalas douradas caíam sobre o chão, parecia que o céu descia até a terra para lembrar que o amor verdadeiro nunca é esquecido. A história de Irene e Joaquim já fazia parte do imaginário coletivo. Gente de todas as idades e lugares falava deles como quem fala de velhos conhecidos. O vilarejo cresceu em torno da lembrança dos dois, e mesmo com o passar das gerações, o terreno onde tudo começou manteve o mesmo ar sagrado. Aquele pedaço de chão que um dia foi palco de dor e solidão, agora era sinônimo de esperança. O som do rio que corria ali perto era ouvido como canção de consolo. Os visitantes caminhavam devagar, e muitos paravam sob o ipê para sentir o vento tocar o rosto. Diziam que naquele instante era possível ouvir o sussurro de algo maior, uma mistura de paz e saudade que nenhuma palavra conseguia explicar. Os moradores mais antigos afirmavam que aquele vento carregava o espírito de Irene, vigiando o lugar que ela transformara com coragem e fé. As escolas da região continuavam ensinando a história como parte da formação moral das crianças. Nas salas, professores falavam sobre a importância de fazer o certo mesmo quando é difícil, e sobre como a verdade tem um tempo próprio para se revelar. Nas paredes, uma frase de Irene era lembrada por todos: "A mentira é leve, mas o tempo é vento, e o vento leva o que não tem raiz." As crianças, mesmo sem conhecer a mulher que inspirava aquelas palavras, aprendiam a crescer com o coração mais firme. Luiz, já idoso, continuava como guardião do memorial. O corpo cansava com mais facilidade, mas ele ainda fazia questão de varrer as folhas secas, limpar as flores e acender as pequenas lâmpadas ao entardecer. Às vezes, ficava sentado no banco, observando o movimento do rio e o balançar das flores. Dizia que sentia a presença de Irene por perto. Em noites de vento forte, ele ouvia o som do ipê estalando e pensava que era ela conversando com o tempo. "Ela ainda fala conosco, só que agora com a voz do vento", dizia aos visitantes. Em uma tarde de primavera, uma jovem repórter chegou ao vilarejo. Trazia uma câmera simples e o olhar curioso de quem busca mais do que uma matéria, buscava sentido. Luiz a recebeu com o mesmo sorriso sereno que o avô Bento costumava ter. A moça disse que queria registrar um documentário sobre lugares que guardavam histórias de fé. Ele concordou e a levou até o terreno. O vento soprava suave e o ipê estava coberto de flores. O rio corria sereno, refletindo o dourado do sol. "É aqui que tudo começou", disse Luiz enquanto ela filmava. A repórter perguntou o que Irene significava para ele e para o povo da região. Ele respondeu com calma. Irene era uma mulher que acreditava que o bem não precisa de força para vencer, só precisa de coragem e tempo. E o tempo, minha filha, é o aliado da verdade. Ela ficou em silêncio, emocionada. Filmou o ipê, as flores, o banco e a cruz. Depois desligou a câmera e disse: "Sabe, Sr. Luiz, eu vim aqui fazer uma reportagem.
mas acho que encontrei algo que a gente não filma. Acho que encontrei fé. Nos meses seguintes, o documentário foi exibido em várias partes do país e recebeu o nome de O Vento que Fala. Milhares de pessoas assistiram à história de Irene e muitos começaram a viajar até o vilarejo. Mas ao contrário de tantos lugares que se perdem na fama, o Memorial do Tempo permaneceu simples. Nenhum comércio foi construído ao redor, nenhum som artificial quebrou a paz daquele espaço. O vento continuava sendo o único narrador que o lugar precisava. Com o passar dos anos, Luiz também partiu, deixando o memorial aos cuidados de voluntários da comunidade. Um grupo de jovens passou a zelar por ele, mantendo viva a tradição. Todos os dias, ao nascer do sol, um deles colocava flores novas ao pé da cruz e lia um trecho do caderno de Irene. Era uma forma de começar o dia com propósito. E sempre que o vento soprava forte, alguém dizia: "É ela, está por aqui." O vilarejo, agora conhecido como Vila da Verdade, virou símbolo de fé no país. Peregrinos de diferentes religiões caminhavam até lá durante o mês em que o ipê florescia. O vento os acompanhava, e muitos diziam sentir arrepio ao chegar perto do terreno. Alguns choravam em silêncio, outros apenas sorriam com os olhos fechados, como quem reencontra um pedaço esquecido de si mesmo. O padre que agora cuidava da igreja dizia que Irene havia deixado um recado que ecoava até hoje. Nenhum coração que busca a verdade volta vazio. As novas gerações mantinham viva a lembrança através das histórias contadas em casa, nas praças, nas escolas. E mesmo quem nunca havia conhecido Irene sentia que ela fazia parte do lugar. As crianças brincavam debaixo do ipê, e quando o vento levantava as pétalas do chão, corriam dizendo que era a chuva dourada de Irene. As mães observavam e sorriam, sabendo que aquele gesto simples era o sinal de que o legado dela jamais seria esquecido. Certa noite, durante uma celebração especial do Dia da Verdade, uma multidão se reuniu no memorial. O céu estava limpo e a lua brilhava com força. O padre leu um trecho do caderno de Irene e, ao final, o coro das crianças começou a cantar uma canção escrita em sua homenagem. A letra dizia que o amor é como o vento. Ninguém vê, mas todos sentem. O som ecoou pelo campo e, naquele instante, o vento soprou com força, espalhando pétalas douradas sobre a multidão. As pessoas se olharam emocionadas, algumas chorando, outras rindo, todas sentindo a mesma coisa, a presença dela. Depois da cerimônia, o padre caminhou até o rio e jogou algumas flores na água. O reflexo da lua brilhava sobre a superfície e ele murmurou uma prece curta: "Senhor, que o amor continue soprando neste lugar." E o vento respondeu balançando as folhas do ipê como um aplauso. O tempo passou mais uma vez e o mundo mudou. Novas tecnologias chegaram, cidades cresceram e muita coisa se perdeu na pressa moderna. Mas no pequeno vilarejo, o Memorial do Tempo resistia. Nenhum progresso substituiu a fé que morava ali. O terreno continuava igual, cercado pela natureza, guardado pelo vento e pelo som constante do rio. E para quem chegava cansado, bastava sentar no banco e ouvir o murmúrio das folhas para entender o motivo de tudo aquilo. A paz que Irene semeou continuava viva, crescendo a cada geração, soprando pelos campos, atravessando os dias e alcançando corações distantes. O ipê florescia de novo, e o vento seguia seu ciclo, levando histórias e trazendo lembranças. Alguns diziam que nas noites mais silenciosas, era possível ver uma mulher caminhando entre as flores, com um vestido leve e um sorriso calmo, desaparecendo devagar na neblina. Talvez fosse apenas imaginação, talvez fosse Irene voltando para ver como o amor dela ainda florescia. Seja como for, o vento continuava a contar a mesma história, ano após ano, lembrando a todos que o amor verdadeiro nunca se apaga, que a fé nunca envelhece e que a verdade, por mais profunda que esteja enterrada, sempre encontra o caminho de volta à luz. O Memorial do Tempo tornou-se o símbolo de um país que ainda acredita na bondade, e toda vez que o vento soprava, os moradores sabiam que era hora de parar por um instante e agradecer, porque aquele vento não era apenas ar, era o sopro de uma vida que transformou dor em esperança e silêncio em eternidade. E assim, Irene e Joaquim continuaram juntos, não em corpo, mas em cada lembrança, em cada flor, em cada alma tocada por sua história. O amor deles permaneceu no ar, invisível, mas presente, soprando por todo o vilarejo como um lembrete de que a verdade nunca morre, apenas muda de forma. Obrigado por acompanhar essa história de fé e superação. Se ela tocou o seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa se lembrar que ainda existe esperança. Às vezes, as histórias mais simples são as que mais ensinam sobre a força da vida.